quero apresentar para vocês, né, uma resolução aqui do exercício, que é o exercício número 8, tá, pessoal? O exercício número 8 diz assim: construa um algoritmo que leia dois números inteiros e armazene-os respectivamente, essas duas variáveis aqui, A e B. E aí o exercício quer simplesmente que a gente faça algumas operações, né? Elenque aí algumas instruções de tal forma que os conteúdos de A com B sejam trocados. Tá? Deixa eu abrir uma nova página aqui para a gente entender, né, o que o exercício está pedindo. Bom, então o exercício está pedindo assim: eu tenho que ler da entrada, vou colocar aqui A e B. Vamos supor que o usuário inicialmente ele coloque lá, sei lá, um valor aqui 5 para A e 8 para B. O que o algoritmo está pedindo é que a gente faça algumas operações de tal forma que o conteúdo dessas variáveis se invertam, né? Ou seja, em determinado momento, no momento inicial eu tenho esse conteúdo 5 e 8, eu quero fazer justamente isso aqui. Certo? O conteúdo que estava em A vai para B, o conteúdo que estava em B vai para A. Certo? Mas se a gente parar para pensar, né? Alguém pode falar assim: pô, professor, né? Mas é fácil, né? Basta que eu faça assim: A recebe B e B recebe A. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos supor que os valores iniciais sejam esses, né? 5 aqui em A e 8 em B. Quando eu fizer essa instrução, o que vai acontecer? Conteúdo de A recebe o conteúdo de B. Então, conteúdo de A recebe o conteúdo de B. Certo? E quando eu fizer esse próximo comando, o que vai acontecer? Conteúdo de B recebe o conteúdo de A, ou seja, conteúdo de B recebe o conteúdo de A, que é 8. Ou seja, né, claramente a gente pode observar que isso aqui está errado, né? Não vai resolver o problema em questão, né? Para a gente tentar entender melhor, né? Talvez com essa analogia que eu for fazer, talvez a gente consiga até pensar numa possível solução para esse problema, né? Vamos imaginar assim, lá naquela nossa analogia dos copos, né? Vamos supor que eu tenho aqui dois copos, certo? Vou colocar aqui o desenho bonitinho dos copos, né? Esse copo aqui se chama A, esse outro copo aqui esse copo aqui se chama B, né? E esses copos aqui, eles são do tipo refrigerante, tá? Ou seja, eu só posso guardar aqui dentro, né, bebidas do tipo refrigerante. Concorda? Perfeito, né? Então vamos supor que inicialmente aqui eu tenha um refrigerante, por exemplo, Coca-Cola. E aqui nesse outro aqui, deixa eu fazer umas setas aqui para, acho que esse desenho vai ficar bonitinho, né? E aqui nesse outro aqui eu tenho, deixa eu colocar numa outra corzinha bonitinha aqui. Aqui eu tenho Guaraná. Certo? Dado esse problema que esse algoritmo está propondo aqui, né, de trocar os conteúdos dos copos, você concorda comigo que eu não posso pegar o conteúdo daqui desse copo e jogar para cá? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? O conteúdo vai misturar aqui com o que já tem, né? E a gente sabe também que pelas propriedades dos algoritmos,
isso aqui não é possível, né? Mas pensando aqui no nosso mundo real, né? O que vai acontecer? Eu vou misturar as duas coisas e não pode, né? E para eu poder fazer esse tipo de atribuição, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso jogar, descartar o conteúdo que eu tenho aqui, certo? Se eu quiser fazer essa atribuição, para poder atribuir um novo conteúdo, certo? Para colocar o conteúdo ali do copo que está aqui à nossa esquerda. Mas ao fazer essa atribuição direta, o que aconteceu? Eu perdi o que eu tinha armazenado aqui inicialmente, né? E eu não posso fazer isso, porque uma vez que eu descartei esse conteúdo, eu não tenho mais como recuperá-lo, tá? Então, né? E outra situação, né, pessoal? Alguém deve ter falado, professor, joga aí para cima os dois conteúdos, né, as duas bebidas, e inverte os copos, né? Joga isso aqui para cima, joga isso aqui para cima, e no meio, enquanto a bebida tá caindo, eu inverto aqui os copos de ordem e pronto, a bebida cai certinho. Não, a gente descarta essa hipótese, tá? Hipótese descartada, tá, pessoal? Então, uma possível solução, né, que eu acho que você já deve ter imaginado aí, para a gente resolver esse problema, como é? Vamos lá. Deixa eu arrumar as canetas aqui enquanto isso. Exatamente, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui eu vou apagar. Bom, uma possível solução, né? Bom, eu posso ter aqui, por exemplo, um terceiro copo, né? Onde esse terceiro copo vai ser um copo que eu vou chamar de auxiliar, né? E aí, obviamente, né? Esses três copos aqui, né? Eles continuarão sendo, né? Eles vão ter sido declarados lá na minha seção de declaração de variáveis como copos do tipo refrigerante, porque para eu manusear as bebidas aqui na minha situação, eu preciso ter copos capazes de armazenar, né, o mesmo tipo de bebida, né? E aí, qual que é a ideia? Bom, eu uso esse copo auxiliar para armazenar, né, vamos dizer assim, um dos conteúdos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, conteúdo de A vem para cá, né? Ou seja, auxiliar recebe A, né? Que aí o conteúdo de auxiliar passa a ter isso aqui. Eu vou apagar aqui só pra gente, né? Só pra gente entender. Mas lá nas variáveis esse conteúdo ele é copiado, né? Mas só pra gente entender a analogia aqui. Certo? Pronto. Aí aqui depois, né? O copo A, ele ficou vazio, vamos dizer assim, né? Uma vez que ele está vazio, eu posso pegar o segundo copo e atribuo o conteúdo aqui. Então, certo? Então eu vou apagar aqui também, é só para a gente entender aqui no nosso contexto do mundo real. Pronto, agora o copo B, ele ficou disponível, né? Eu posso já armazenar um outro conteúdo. Então, faço isso aqui, ó. Né? E aí, fazendo isso... Opa, deixa eu até colocar aqui o que ficou faltando, né? A recebe B, que é justamente essa setinha aqui, né? Que eu tô tirando o conteúdo de B e atribuindo aqui pro copo A, tá? E a terceira instrução, né? B recebe o conteúdo AUX, que é
o valor que está aqui. Então, se você rebobinar aí o vídeo um pouquinho, você vai ver que antes esses dois conteúdos aqui eles estavam trocados, né? Ou seja, o B estava com a Coca-Cola, né, o vermelhinho, ou o A estava com a Coca-Cola, o vermelhinho, e o B estava com o roxinho, né, que eu tinha colocado lá como se fosse o Guaraná. E aí, após fazer essas três operações aqui, né, o meu algoritmo executar esses três comandos, né, o que eu fiz? Eu fiz uma operação chamada troca de conteúdo. Conteúdo entre variáveis do mesmo tipo, né? Certo? Então, para isso poder acontecer, eu preciso obviamente ter declarado aí variáveis do mesmo tipo, né? Certo, pessoal? E aí, falando em termos de algoritmos, né? Voltando aqui para o nosso contexto, aqui acima, né? Vamos supor que eu tenha aqui esses conteúdos assim, 8 e 5, né? Então, basicamente eu vou ter que ter aqui uma outra terceira variável, né? Chamada auxiliar. E aí eu escolho uma das duas aqui, ou A ou B, tanto faz. O que vai definir aí vai ser a forma que vai acontecer as atribuições, né? Eu só preciso ficar atento com relação à cópia dos conteúdos, né? Quando eu faço, que nem eu fiz ali embaixo, aux recebe A, não significa que eu vou estar tirando, né? Eu vou estar apagando o 8 daqui para colocar aqui. Não, tá? Quando eu faço isso, é como se eu fizesse literalmente o quê? Uma cópia, né? Então, eu tô fazendo assim. Bom, conteúdo de aux recebe o mesmo conteúdo que está aqui na variável A, 8. Então, ao final desse comando aqui, né? Final desse comando aqui, se eu te perguntar, né, qual é o conteúdo, qual é a configuração das variáveis, os conteúdos das variáveis ao final desse comando? Bom, é esse. A contém 8, auxiliar contém 8 também, porque eu fiz uma cópia, né? E B contém 5, tá? Então, essa atribuição aqui, né, é como se fosse uma cópia. Cópia de conteúdos, tá? Beleza. Agora, uma vez que eu tenho o número da variável A, né, o conteúdo de A já, vamos dizer assim, salvo em um lugar, né, eu fiz uma cópia, um backup desse conteúdo em outro lugar, bom, aí tudo bem, eu posso fazer essa segunda atribuição aqui, né? Que é A recebe conteúdo de B. Aí sim, nesse caso, eu vou perder o 8 que eu já tenho aqui, né? Porque para eu atribuir esse 5 da variável B, eu preciso apagar o que já tem aqui nesse conteúdo. Então, apago o que já tem em A para atribuir o valor 5. Certo? E por fim, né, esse valor aqui, deixa eu colocar em outra cor, retorna para essa variável. Então, é como se fosse B recebe aux, que também eu vou apagar o que já tem aqui para atribuir o conteúdo novo. Beleza, pessoal? Bom, como exercício aí, implementem o algoritmo, né, como um todo, coloquem aí as informações na declaração de variáveis, né, nome do algoritmo, né, nome do algoritmo, né, a declaração de variáveis, né, que vocês vão utilizar, né, todo a leitura das variáveis, né, e todo o restante aí da lógica, né, algorítmica para resolver esse problema, né? Implementem isso aí como exercício, tá? Porque é uma situação que vocês podem não ver utilidade aqui nesse exato momento, mas certamente vocês vão precisar dessa lógica bem
bem exercitada aí, né, nos próximos conteúdos. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né, para ficar por dentro das novidades, né? Cada vídeo novo vocês vão ser notificados, né, caso vocês estejam inscritos, né? Deixa o joinha, né, e comenta aqui embaixo. Eu sobrevivi ao problema da troca. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.